Dias difíceis me atormentam. Parece que não vou vencer. Dias difíceis vejo ao meu redor. Preciso de fé para continuar. Oh, 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 mas sei que nada em vão. Oh, 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 Deus segura minha mão. Oh, 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 sei que tudo vai passar. Oh, 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 e Deus vai me ajudar. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Oh, 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 mas sei que nada em vão. Oh, 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 Deus segura minha mão. Oh, 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 sei que tudo vai passar. E Deus vai me ajudar. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. A vitória virá. A minha vitória chegou. Deus convocou um exército e minha graça já vai chegar. Já vai chegar. Seu povo fiel se apresenta com confiança e clamor. Clamor. As trombetas tocarão, as muralhas cairão. Minha vitória chegou, minha vitória chegou, minha vitória chegou. Minha vitória chegou, minha vitória chegou, minha vitória chegou. Eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei. Ai, meu Jesus. Minha vitória chegou. A minha vitória chegou. Eu chamo-me Luísa, eu dei um testemunho no canal da Sol o ano passado. Acho que foi em agosto do ano passado. Julho, agosto, por aí do ano passado, eu acho. E a contar o que eu estava a viver. Eu estava num deserto financeiro, deserto profissional, deserto do casamento. Ou seja, eu estava em todos os desertos. Graças a Deus, o Senhor não permitiu que o inimigo tocasse na minha saúde. Pronto, de uma forma grave. Graças a Deus. Esse foi o único deserto que não passei. Graças a Deus. E graças a Deus por todos os outros desertos que eu passei. E pelos que ainda estou a passar. Mas bem, eu dei o meu testemunho em agosto do ano passado. Nas minhas orações eu dizia sempre a Jesus: Senhor, eu tenho que voltar a dar o testemunho, Senhor.
eu tenho que voltar a contar as tuas maravilhas, porque eu sei que o Senhor nos leva ao deserto, o Senhor nos chama ao deserto, o Senhor nos fala ao coração, mas o Senhor também supre as nossas necessidades no deserto. Pois bem, acho que até onde eu dei o testemunho, eu estava a viver na casa de uma tia, em Portugal. O ano passado eu saí de Portugal, vim para a Espanha, porque aqui em Espanha eu estava à espera da minha homologação, do meu título de médica, porque eu sou médica, para poder exercer a minha profissão. Eu vim para a Espanha, né? E aqui em Espanha consegui uma casa muito mais barata que o preço da casa que eu estava em Portugal. Uma casa super grande, com 3 quartos, uma casa com um quintal muito grande, uma casa super aconchegante, com um preço muito bom. Essa cidade onde eu vivo é uma cidade super linda, super acolhedora. Eu às vezes lembro da doutora Filó, que ela dizia que Deus te ama tanto, que até a tua comida preferida, Ele já fez a pensar em ti. A bebida que você mais gosta, a comida que você mais gosta, o lugar onde você mais gosta de passear, Deus já fez a pensar em ti. E tem vezes que eu estou andando aqui pela cidade e eu digo, acho que Deus fez essa cidade a pensar em mim, porque Ele sabia que um dia a Luísa viria viver nessa cidade. De tanto que Ele nos ama, com um amor tão grande que Deus tem por nós, né? Eu comecei o testemunho louvando a Deus, porque eu tenho feito da minha vida um louvor e adoração a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais alegres, eu louvo a Deus. E eu sinto que o louvor no mundo espiritual tem uma potência tão grande, tem uma força tão grande contra o mal, mas tão grande, que se a gente realmente entendesse a importância de louvar a Deus em meio às tribulações, muita coisa seria diferente. Até a forma em que nós passamos pelos problemas, pelas tribulações, seria totalmente diferente. Eu lembro-me sempre que Davi louvava muito a Deus, né? Davi com a sua harpa. Ele louvava a Deus e era o único que conseguia acalmar os demônios de Saul, né? Os tormentos da mente de Saul com a sua harpa. Lembro-me da frase de Santo Agostinho, que ele diz que quem louva ora 2 vezes. E há uma passagem que me toca muito nesse deserto da minha vida, que é lá, né, no Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam na cadeia. Eles não sabiam o que ia acontecer, possivelmente seriam mortos, e eles louvavam a Deus, e apareceu o anjo e os libertou. Também quando Shadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha ardente, eles cantavam e louvavam com o quarto ser que as pessoas viam, que era o anjo. Então, o louvor na minha vida tem sido é como um exorcismo. É um exorcismo para a tristeza, um exorcismo para a depressão, um exorcismo no mundo espiritual para o inimigo. Então, eu consegui uma casa alugada ainda, né, a um preço muito bom, numa cidade muito boa, onde tudo é mais calmo. Eu sempre pedi a Deus uma igreja próximo à minha casa. E Deus me deu uma igreja a 3 minutos correndo e a uns 5, 7 minutos a pé da minha casa. Eu pedi uma igreja que tivesse adoração ao Santíssimo, porque eu sou católica. E tem uma igreja com adoração ao Santíssimo todos os dias, menos às terças-feiras. A uns 15 minutos da minha casa e muito próximo da escola da minha filha. E nesse tempo que eu tive aqui em Espanha, eu estou em Espanha agora há 1 ano e 4 meses. Eu vivi tantas maravilhas do Senhor, Eu ouvi um vídeo que a Sol fez, né?
em tempos, acho que há umas poucas semanas, que dizia assim, de não estar confortável, de sair da zona de conforto, que às vezes Deus quer nos chamar para outro lugar, para viver outras coisas. E se a gente der o passo, Deus põe o chão. A gente dá o passo da fé e Deus põe o chão. Nossa. E muita coisa aconteceu, mas muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu mesmo. E eu me vi uma cidade muito, muito boa, muito acolhedora, mas é uma cidade pequenininha. É uma cidade pequena, então, e o nível de desemprego é muito grande. Emprego é só mais mesmo para nacionais ou quem tem todos os documentos. E no outro testemunho eu dizia que eu estava há 6 anos em Portugal e eu não tinha nem a residência. Então, esse ano, a minha lista era a minha residência para eu poder estar legal na Europa, a homologação do meu título para eu poder trabalhar e exercer a profissão que Deus me chamou, escolheu desde pequenininha para ser. Porque desde muito pequena Deus pôs no meu coração o sonho de ser médica, muito pequena. E Deus permitiu que aos 18 anos, 19 anos, eu deixasse a minha casa, eu fosse para um país estrangeiro formar-me. E o outro era a restauração do meu casamento. Acho que nessa Deus está a caprichar tanto, como caprichou nas outras duas. Então, eu cheguei aqui, né, pensando que a homologação do meu título sairia já em seguida, porque tenho 2 amigas do meu país que estudamos juntas também, estudaram comigo em Cuba, que estavam a trabalhar já como médicas, e era muita oração, muito porquê. Eu lembro que sempre que eu fosse confessar ao padre, eu confessava e depois eu dizia assim: Padre, Deus pode prometer uma coisa e não cumprir. E ele dizia: Não, Luísa, jamais Deus promete uma coisa e não cumpre, jamais. Eu disse: mas nessa terra ou há coisas que ele só cumpre? Não, tudo que Deus prometeu aqui nessa terra Deus vai cumprir. E ele me dava sempre, o padre tinha tanta paciência comigo, um homem muito de Deus. Ele dava sempre o testemunho de Sara. Olha o que aconteceu com Sara e com Abraão. Sara viu que estava chegando a uma certa idade e duvidou. E o que disse? Já sou velha, meu marido é velho. Tá bom. Faz com essa escrava e pronto. E o filho fica nosso. E fez com Agar e veio Ismael. Mas Deus disse: não. Não foi isso que eu prometi. E lá em Números 23:9 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele promete e não cumpre, acaso ele fala e não faz, Deus vai fazer. E eu voltava para minha casa e eu tento fazer a confissão mensal. E descobri também que a confissão é uma outra arma que liberta muitas promessas no mundo espiritual e liberta-nos muito do inimigo, muito. Para nós católicos que temos o hábito da confissão. E eu dizia, às vezes, eu ia confessar e depois eu acabava de confessar, pronto, Deus está absolvido dos teus pecados e podes ir em paz. E eu ficava olhando para o padre e ele dizia o quê, Luísa? Eu dizia: mas padre, por que Deus está a dar tanto? Desde pequena, eu sempre digo a todo mundo que eu acredito num Deus que faz milagre. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer o outro. Olha, Deus agora pode transformar essa cidade em ouro. Deus pode abrir aqui um mar. Eu acredito. E ele dizia: paciência, Luísa, paciência, Luísa. E ele dizia sempre uma frase de Santa Teresa de Ávila: nada te preocupe, nada te inquiete, só Deus basta. A paciência tudo alcança, paciência, Luísa. Eu ficava assim: nada te preocupe, nada te inquiete, porque a paciência tudo alcança, só Deus basta. E outro mês eu ia: padre, por quê? Por que demora tanto para sair? E ele dizia: Luísa, calma. E realmente Deus queria tratar o meu coração, porque hoje eu tenho essa percepção de que Deus não me chamou simplesmente para curar o corpo. Hoje eu sei com toda certeza que os médicos são a extensão da misericórdia de Deus. Que o médico trata o corpo, mas Deus cura a alma. Deus cura a pessoa. E é para isso que Deus me chamou.
Hoje eu entendo que a minha missão é muito mais claro, que eu sempre fui uma católica praticante super, super. E eu sempre trabalhei, porque no meu país eu trabalhava como médica e sempre punha os pacientes na minha oração, sempre trabalhava pedindo que o Espírito Santo estivesse aí comigo, mas hoje eu entendo que é muito mais que isso. É olhar no olho do paciente, é saber que esse paciente não vem só por uma medicação, é saber que esse paciente vem por algo mais. É olhar num paciente que vem 3 dias na semana. Ai, doutora, acabou a medicação. Ai, doutora, eu quero isso. E saber que não é por isso que o paciente vem. É entender a alma do paciente e pedir ao Espírito Santo que cure o paciente. Então, Deus foi me preparando para isso, porque eu, às vezes, dizia... tá bem, padre, mas lá onde eu trabalhava no meu país, eu sou da Angola, um país da África, onde eu trabalhava no meu país, eram tantas doenças, mas uma coisa é verdade. Eu estou um pouquinho gripada, desculpem, irmãos. Deus, no meu país, tem muitas doenças, mas tem um nível muito mais alto de fé que muitos jovens aqui na Europa, aqui em Espanha. E realmente eu vejo que foi necessário esse tempo todo que eu passei de deserto profissional para que Deus me fizesse entender que Ele me chamou para algo muito maior na medicina do que simplesmente curar o corpo dos pacientes. E então, irmãos, nesse tempo de espera, desde o testemunho passado até esse testemunho de agora, eu vivi muitas turbulências, mas aqui em Espanha eu vivi de uma forma diferente, como eu já testemunhei da vez passada. Até a tristeza com Jesus é muito melhor. Há um louvor que eu gosto muito que diz: deixa-me nessa quietude, no andarilho que me alcança. Presença humana, não permitas que a solidão já não me cansa. Pois de ti me sinto tão próximo como jamais eu me senti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida, até que a morte nos una mais e mais e mais. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida, até que a morte nos una mais e mais e mais. Doce Jesus. Eu canto esse louvor com um sorriso nos lábios. Com um sorriso nos lábios. Quantas lágrimas, meu Deus. Quanto choro. Eu lembro que eu deixava minha filha na escola e ia à igreja. Eu ia à igreja e depois da missa eu ficava com Jesus Eucarístico. Há uma velhinha, uma senhora que já levava lenços, guardanapos de papel para mim. Porque é engraçado que tinha vezes que eu nem chorava, eu ficava gripada e eu fazia um som qualquer e ela me passava já o lenço, o guardanapo de papel para eu chorar. Porque eu chorava. Há dias eu disse ao padre, quando eu cheguei no princípio, ele punha um louvor nas quintas-feiras que faz adoração ao Santíssimo, né?
que Jesus Eucarístico fica exposto, vivo, vivo, como ele é vivo. E ele disse, esse é o meu corpo, e ele é vivo, e ele fica vivo. Aí, e eu chorava. Uma vez o padre, estávamos a ouvir esse louvor, e eu disse ao padre, no princípio, quando eu cheguei aqui, eu dizia, não, por favor, que esse homem não põe esse louvor, que o padre não põe esse louvor. Eu chorava. Muitas vezes as minhas orações foram só lágrimas. E era muito difícil aparecer um emprego aqui, muito difícil. E eu comecei a vender bolos no pote. Eu fui à internet pesquisar, né, negócios rentáveis, e tem o negócio dos bolos no pote. E eu comecei a vender bolos no pote na igreja, comecei a vender bolos no pote para minhas amigas, e graças a Deus foi me dando algum dinheiro dá-me. E também trabalhei como cuidadora de idosa, cuidava de uma senhora maior, de uma família que era muito problemática e com muitos problemas psiquiátricos. E eu dizia, Senhor, para que o Senhor me meteu aqui? Hoje eu não quero dar um passo na minha vida, irmãos, irmãs, sem pedir o auxílio do Espírito Santo. Eu não quero, e eu não dou. Nem que eu fizer as minhas orações ao acordar meio sonolenta, ao vestir a minha filha e cantamos louvores, eu não dou. Então, eu hoje entendo que em cada lugar que a pessoa vai, em cada sítio, no teu dia a dia, se você entregou o dia ao Senhor, há um propósito. Eu digo assim, que na vida do cristão não existe coincidência. Existe Deuscidência, Jesuscidência, mas não existe coincidência. E eu acho que eu trabalhei naquela família para poder, de alguma forma, levar Jesus, porque era uma família com muitos problemas psicológicos, muita ansiedade, uma família desestruturada, que os filhos não falavam com a mãe por causa de dinheiro e essas coisas. Então, acho que a minha missão aí foi essa. Mas houve um dia que eu de joelhos aqui no meu quarto orava e eu dizia, Senhor, se o Senhor é meu Pai, porque eu às vezes tenho umas orações um pouco, que depois de orar eu às vezes tenho que rir. Mas é assim, a nossa relação com o nosso Pai é assim, Ele é nosso Pai, nosso amigo. E Jesus é um amigão meu, e é o meu esposo celeste, e eu conto muito com ele, muito com a presença dele, do Espírito Santo e do meu anjo da guarda também. Esse é um parceirão. E eu dizia, Jesus, Deus meu Pai, o Senhor é o dono de tudo, por que o Senhor não me dá emprego? Por que o Senhor não faz isso? E eu tenho 2 amigas que esse deserto e o grupo Restaurar me deu, que ouvem tantos meus lamentos, Conceição e Miriam, um beijo para vocês. Ai, é muito, Miriam, por que Deus não faz? Conceição, o que Deus está à espera para fazer? E eu digo sempre assim, vocês são maiores que eu, têm uma experiência, então me respondam, porque isso, respostas que elas mesmas também não têm, porque são coisas, e elas sempre com paciência e todo amor, Luísa, vai acontecer, espera o tempo de Deus, tudo vai acontecer. E pronto, e nesse dia eu orava muito brava com Deus. Eu dizia, Senhor, nenhum emprego, eu nem estou a pedir, como médica, o Senhor sabe por que o Senhor não me dá ainda esse emprego. Mas eu estou a pedir ao Senhor qualquer emprego digno, qualquer. E um outro dia, a minha amiga ligou do hospital. Luísa, tem um emprego tal. Mas vai dificultar muito as horas por causa da Janisa. E, o meu irmão ainda estava aqui. Eu disse, não tem problema, meu irmão vai pegar a Janisa e vai levar. E fui trabalhar nessa casa como cuidadora de idosa. Fiquei a trabalhar por um tempo. Sempre a vender os meus bolos no pote. Trabalhei também na limpeza. Esse foi o último trabalho que eu tive na limpeza. E passei muitas necessidades aqui. Mas em tudo Deus supriu. Eu acho que Deus disse, está na hora de você sair daí de Portugal, está na hora de te levar para onde eu quero te levar já há muito tempo. Porque quando eu ainda estava, antes de eu entrar no deserto, quando eu cheguei em Portugal, em 2019, meu marido dizia-me sempre, Luísa, põe teu documento em Espanha e vamos. Eu disse, mas eu não sou os 3, porque eu tinha muita família em Portugal. E só os 3, eu tinha um medo. E ele dizia, vamos. E hoje eu sei que é um chamado do Senhor para mim há já muito mais tempo. E hoje eu estou aqui com a minha filha.
Graças a Deus. Então, eu às vezes orava, eu lembro de um dia, e esse dia eu testemunhei, eu falei com a Vanessa, um outro presente que o grupo Restauraico Deserto que Deus me deu. Eu lembro que eu acordei, eu fiz uma oração, irmãos. Eu orei na minha geleira, eu orei no meu frigorífico, eu orei, vocês dizem geladeira, eu orei na minha geladeira, eu orei na minha despensa onde tinha comida, eu fiz uma oração fortíssima no meu fogão, eu orei, eu profetizei a minha despensa cheia, eu profetizei a minha geladeira cheia, eu profetizei, mas eu não sabia como. E nesse dia de noite, chegou uma amiga minha e disse: olha, Luísa, eu sei a situação que você está passando, já pagaram, e deixe para me pegar umas coisas, irmãos. Tudo. Eu lembro que eu tenho fotos aqui que eu mandei para ela de coisas que eu pedi, até chiclete. Eu gosto muito de mascar chiclete, às vezes eu gosto de comer chiclete. Até isso, Deus meteu para mim a bolacha que eu queria, as coisas que a minha filha queria, irmãos. Deus é... Ai, meu Deus, Deus é maravilhoso, maravilhoso. E em nenhum momento Deus deixou de prover mimos. Eu digo hoje, eu quero comer camarão, aparece uma pessoa que me dá o dinheiro, eu consigo vender potes para isso, eu vou fazer limpeza, aparece uma amiga que diz que tem um amigo que quer que eu faça uma limpeza na casa, porque a casa está muito mal e eu recebo um dinheirinho. Irmãos, esse dinheiro não dava para pagar minhas contas, graças a Deus. O meu esposo nunca deixou de suprir, nunca. Desde o tempo em que eu estava no grupo, até o momento em que eu saí do grupo, o meu esposo sempre ajudou, sempre de ligar várias vezes ao dia para saber como é que estamos, sempre às 6 da manhã eu encontro uma mensagem de como é que estás, como é que dormiste, como é que está a bebê, como é que dormiu e tudo mais, sempre. Nesses 3 anos de deserto, isso nunca mudou. E eu louvo, perdão, mas eu estou muito gripada e agradeço muito a Deus por isso. Eu lembro que eu estava na igreja, no Santíssimo, a fazer uma oração e eu disse: Senhor, tem uns 16 euros que me devem, que o banco tirou e não quer devolver. Devolve esse dinheiro, Senhor, por favor, porque eu preciso desse dinheiro para comprar coisas. E bateu-me no ombro o Senhor. E eu olhei assim para o Senhor e ele deu-me 10 euros. Aquele dia eu chorei tanto. Não era o dinheiro, porque 10 euros não é tanta coisa. Mas eu chorei tanto, porque eu tinha acabado de pedir a Deus, eu tinha acabado de falar com Jesus. E eu disse obrigada. E ele disse: não agradeça a mim, agradeça a ele. E apontou para o sacrário onde estava Jesus. E eu fiquei tão maravilhada. Irmãos, são tantos testemunhos. Eu passei numa loja, queria um perfume. O mais baratinho estava a 25 euros na altura, né? Perfume assim desses que duram muito. E uns dias depois, esse mesmo velhinho vai na igreja e me diz: gostas de perfume? Eu digo: gosto. Irmãs, o perfume que eu queria. Ele ofereceu-me o perfume que eu queria. Olhem que esse frasco de perfume eu deixo aí guardadinho, porque eu digo, é um perfume que Jesus deu-me. E em muito. As pessoas às vezes perguntavam: e como é que pagas as contas? Como é que pagas as casas? Eu disse: o pai da minha filha, algumas pessoas que não sabem que eu luto, né, pela restauração do meu casamento, eu dizia assim: não, o pai da minha filha dá um X e eu sempre eu consigo, eu vou vender potes, eu vou receber dinheiro da limpeza, a minha família vai me ajudar, que graças a Deus nunca deixou de ajudar-me também, mas eu vou conseguir. E sempre a orar, eu a dizer: Senhor, como é que uma filha tua, como é que tu és o dono do ouro e da prata? Eu estou aqui há 6 anos e não tenho nem residência. Eu não estou legal no país. Senhor, como é que isso é possível, Jesus? Como é que é possível, Deus? Honra a minha fé. E então eu fui orando e pedindo. E sempre agradecendo a Deus. Sempre, graças a Deus, Deus me deu a graça da missa diária. Porque eu deixo a minha filha, deixava. E podia ir à missa e depois ficava em adoração ao Santíssimo e orava e conversava com Jesus e ria e chorava e cantava.
Eu lembro que na igreja um senhor, ele ficava sempre com a cara muito trancada. E uma vez eu saía e ele disse, já vais? Eu disse, sim, já vou. Porque ele disse, eu gosto tanto de te ouvir a cantar. E eu dizia, meu Deus, ele parecia tão sério, né? Prontos. E Deus foi suprindo, irmãos, e Deus foi suprindo. Eu lembro que uma vez eu ia, né, e eu dizia, ai, Senhor, porque aqui em Espanha é um povo muito, muito alegre, muito animado, e é um povo que gosta muito de conviver, de estar entre amigos, entre família. Então, de manhã, a minha cidade, eu dei isso e tem café, as pessoas sentadas no café, e eu digo, ai, Senhor, quando é que eu vou poder tomar um café assim de manhã? E veio uma irmã lá na igreja, sempre lá na igreja no sacrário, com Jesus eucarístico, e ela disse, Luísa, eu vou tomar um café, né? Queres ir tomar um café comigo? E eu, não, graças. E quando eu cheguei em casa, Jesus disse, pediste para tomar um café. E eu proporcionei um café para ti, mas negaste. E eu, ai, Jesus, é verdade. A gente às vezes nem dá conta, a gente pede tanto. E não pede ao Espírito Santo para estar atenta a ouvir, ao ver o agir de Deus, as maravilhas que Ele faz. E prontos, e consegui a minha residência no meu aniversário. No dia do meu aniversário, mandaram os documentos e eu fiz as coisas. E no outro dia, o meu esposo, como tinha ido para Portugal, tratou tudo e eu consegui a minha residência. A minha primeira grande vitória. Eu já não estou ilegal na Europa. Eu tenho a minha residência do espaço Schengen, ou seja, da União Europeia. E aí eu ia sempre, Senhor, a minha homologação. É uma frase de Santo Agostinho que eu levei comigo para minha vida nesse ano de 2025. Ora como se tudo dependesse de Deus e faz tudo como se tudo dependesse de ti. E essa junção é infalível. E então eu fui atrás de todas as formas, eu mandava e-mails no centro de Madrid, onde eles homologam os títulos. Eu fui 2 vezes a Madrid, muitas vezes eu não tinha condições e Deus dizia, peça a pessoa, a fulana de tal, ou peça a essa pessoa. E Deus sempre via uma forma. Deus sempre via uma forma. Eu tenho a agradecer tanto a várias pessoas, mas eu quero agradecer disso da homologação também, de uma forma particular, a Conceição Barreiro. Essa mulher é incrível na minha vida. E ajudou-me tanto com isso, tanto. Um beijo para ti, amiga, te amo e você sabe. E eu fui, eu tratei, eu fiz aqui e ali. E no dia 5 de novembro saiu a minha homologação aqui em Espanha. E, detalhe, irmãos, eu vivo numa cidade onde o hospital onde eu estou a trabalhar agora está a 10 minutos da minha casa, andando tranquila, e está a uns 7, 8 minutos se eu correr, né? E é o Hospital Central. Aqui sempre as minhas amigas trabalham, uma trabalha num outro município. Eu ainda não tenho um carro e isso ia ficar muito complicado para mim. Elas diziam, mas trabalhar aí é um pouco complicado, é um pouco difícil, porque aí eles normalmente põem pessoas que já... Eles aí normalmente põem pessoas que são nacionais, né? É muito difícil conseguir aí, porque tem outros municípios mais longe que eles precisam de pessoas. E eu passava sempre com a minha filha, irmãos, e eu descalçava o meu sapato, né? No tempo de calor, como eu andava com sandalinhas, chinelinhas, havaianas, né? Eu descalçava e eu pisava assim. E a minha filha também imitava. Ela tem 6 aninhos. Ela pisava assim também. E eu dizia, Senhor, tu dizes em Deuteronômio, onde metes a planta dos teus pés, aí tu possuirás. Eu vou trabalhar nesse hospital. Eu vou trabalhar. Esse ato profético eu fazia tantas vezes que a minha filha, às vezes, ao passarmos, né? Eu passava distraída e ela pisava o pé na parede. A minha mãe vai trabalhar nesse hospital. E eu ria tanto, irmãs, eu ria tanto. Era um ato profético que parecia simples, né? Mas era um ato profético muito bom. Eu fiz a infusão do Espírito Santo do seminário e quando eu fiz a infusão, a palavra
que Deus deu para mim, que me acompanharia a minha vida toda, é o Salmo 126. Em algumas Bíblias, o Salmo 125, né? E era o Salmo 125, versículo... Era o último versículo, Salmo 125, versículo 6, né? E eu consegui começar a trabalhar, consegui o meu contrato no dia 27. Há 2 dias eu fui no meu primeiro dia de trabalho, irmãos. Sabe, nunca fez tanto sentido essa promessa do Senhor para a minha vida. Nunca fez tanto sentido na minha vida essa frase. Cada vez que eu ponho o meu pé nesse hospital, porque antes eu já estava nesse hospital a trabalhar como voluntária. A minha amiga falou com a chefe para que eu pudesse começar a trabalhar como voluntária. E eu comecei a trabalhar como voluntária, de forma a que quando tivesse uma vaga, eu já estaria aí. E eu já ia muitas vezes no hospital, mas entrar com o meu contrato de trabalho, que normalmente o contrato de trabalho só renovam de 1 em 1 ano. A minha chefe, quando viu o meu contrato, ela ficou toda feliz, toda surpreendida. Ela disse, meu Deus, isso é uma maravilha. É o quê? O teu contrato de trabalho são 3 anos. Os contratos renovam-se todos os anos. O teu são de 3 anos. E eu fiquei tão maravilhada. E quando eu entro, sempre, quando eu ponho os meus pés no hospital, vem sempre na minha mente, quando o Senhor mudou a nossa sorte, parecia-nos sonhar. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, parecia-nos sonhar. Quantas vezes eu orei com essa promessa do Senhor? E por meu nome, eu punha sempre o meu nome. Quando o Senhor mudou a minha sorte, parecia-me sonhar. A minha boca encheu-se de riso e a minha língua de canções. Entre as nações se comentava, o Senhor foi grande para com ela. Sim, o Senhor foi grande para comigo e por isso estou alegre. Que o Senhor mude a minha sorte como as torrentes de Negab. Aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao regressar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. A passagem que o Senhor trouxe para mim foi o Salmo 125, o versículo 6. E eu dizia muitas vezes, Senhor, até agora só lágrima, assim, a brincar com ele, né? Eu quero ver a hora de colher os grandes feixes, porque eu me lembro que no dia da efusão do Espírito Santo ela dizia, olha o que o Senhor diz, Luísa, você vai recolher grandes feixes. E então eu tô num mar de alegria, eu tô num mar de gratidão ao meu maravilhoso Deus. Eu tô assim, como que sonhando. Eu tô esse salmo. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, parecia nos sonhar. Eu entro aí, eu vejo os pacientes, eu sinto, parece um sonho para mim, meu Deus, parece um sonho. E no tempo certo, na hora certa, a minha vitória chegou. Eu ainda não recebi o meu primeiro salário, mas eu sei que o salário daqui é 3 vezes o salário de Portugal e 10.000 vezes o salário do meu país, né? Pronto, eu ainda tenho outros sonhos, eu quero tirar a minha carta de condução, comprar o meu carro, a minha casinha, mas isso são os bônus, né? E eu tô assim, extasiada, eu entro no hospital maravilhada. Quando eu fui assinar o contrato, foi tanta gente que me ajudou, irmãos, vocês não têm noção. Começando pela minha amiga. A minha amiga estava num banco, né? Estava no banco a fazer guarda médica de 24 horas. E ela comentou a minha situação com um colega. E o colega foi falar com a chefe, a diretora do hospital. E ligou para mim, que hoje é uma grande amiga minha. Ela ligou para mim e ela disse assim, podes dar a direção da tua casa? E eu digo, sim. Ela diz, abre a porta que eu estou na tua porta. E ela entra e diz... Quando contaram a tua história, eu fiquei horrorizada. Como é que é aqui uma menina passar essas situações? E Deus não me diz nada. E eu não sabia. Não é possível uma médica aqui que vende doces, que faz limpeza. Tirou foto dos meus documentos e também ajudou-me muito. Luísa, vai para Madrid. E Deus punha pessoas, tem dinheiro, tens como chegar, tens o que comer, tens isso. O pai da minha igreja, os irmãos da minha igreja, todo mundo em oração por mim.
todo o mundo. Por isso eu cantei o louvor, Deus convocou um exército, e realmente, quando é para o Senhor nos dar vitória, irmãos, não tem como escapar. Ele convoca um exército, e o seu exército luta e peleja por nós. Nossa, eu lembro na festa de 6 anos da minha filha, eu ainda estava no grupo e mandei algumas fotos. Depois da missa, eu ainda, depois de ter comungado com Jesus ainda dentro de mim, eu fui e eu disse, Jesus, surpreende-me no dia de hoje. E nossa, do nada foi uma festa muito mais do que eu pensava, foram todos os colegas presentes. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Mas mais do que Deus provê as minhas necessidades físicas, Deus proveu a minha necessidade espiritual. Nesse tempo todo, 1 ano e 4 meses aqui em Espanha, nossa, Deus alimentou a minha alma de tal forma, eu me aproximei mais de Deus, eu faço, quando posso, sempre eu vou fazer adoração ao Santíssimo, eu vou ficar lá com Jesus, né? Eu me aprofundei mais e eu acho que esse é um caminho diário. Até o dia da nossa partida, nós vamos conhecendo sempre mais e mais e mais a Deus. Mas essa é uma jaculatória que eu sempre uso. Para nós católicos, jaculatórias são frases ou versículos bíblicos que a pessoa vai dizendo durante o dia, muitas vezes ao dia, né? E eu digo sempre, doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Irmãos, se eu realmente pudesse explicar como tudo é bom junto de Deus, tudo é bom, até a dor. A dor tem sabor, as lágrimas, a tristeza, com Ele tudo é bom. A gente sente o aconchego, a gente sente o conforto, o consolo de Deus em tudo, 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 tudo. Em tudo que nós passamos, que tudo é bom junto dele. E então é isso. Eu comecei a trabalhar agora como médica. Ai, meu Deus, isso parece um sonho. Eu tenho que repetir aos irmãos, isso parece um sonho. Eu orei tantas vezes que esse dia eu entro no hospital praticamente a saltar de felicidade, irmãos. Isso é um sonho. Quando o Senhor mudou a minha sorte. Ai, meu Deus. E é isso. E eu vou passar esse Natal a trabalhar, né? Ainda tenho que pedir ao Senhor como é que Ele vai fazer nos dias das guardas com a minha filha, onde é que ela vai ficar, porque são guardas de 24 horas, né? E Deus tem feito o mais Deus tem feito na minha vida. Deus tem providenciado tudo, irmãos. Eu há dias estava a mostrar à minha amiga um caderno que eu tenho uma lista, que eu dizia, Deus, eu quero esse sapato para minha filha, eu quero essa base de maquiagem para mim, eu queria uma base de maquiagem da Kiko, que é uma marca aqui conhecida, e eu quero levar minha filha ao cinema, eu quero isso, eu quero outro. E o Senhor sabe que os meus pés estão aqui para trabalhar, as minhas mãos estão aqui para trabalhar. Que eu consiga um emprego, limpar uma casa, fazer qualquer coisa. E lá vinha uma amiga minha e passou o dia comigo e dizia, não, eu não posso sair daqui sem dar um presente para minha sobrinha. O que tu queres que eu compre para ela? O que ela necessita? E entramos numa loja de sapato e lá estavam os sapatos que eu queria. E um check na minha lista. E veio o meu primo e diz, olha, na empresa estavam a dar algumas coisas e essa base, e deram essa base. E queres essa base? É do teu tom. E era uma base da Dior. Eu queria uma base da Kiko de 8 euros e eles dão uma base de quase 50 euros. Deus, eu digo, não, Senhor, o Senhor não tarda. Realmente, Deus capricha. E assim, hoje eu quando olho para os pacientes, né, eu comecei a trabalhar formalmente, né, com um contrato no dia 27. Mas eu já ia outros dias, a minha chefe já me deixava ver alguns pacientes. E tu olhas nos olhos dos pacientes e tu dizes, não é para tratar o corpo. Deus quer algo mais. Deus quer a minha doação. Deus quer a minha oração por esse paciente. Deus quer que eu olhe nos olhos, Deus quer que eu fale, Deus quer que eu dê a mão, Deus quer que eu toque. E hoje eu entendo assim que esse meu deserto profissional foi como era uma preparação, era como um curso preparatório que Deus queria para mim. Porque Deus quer que eu trabalhe como médica,
mas como uma médica que junto com ele, com o auxílio dele, claro que ele é que cura, mas que eu seja um canal para curar as almas das pessoas e não só o corpo. Hoje eu entendo isso. E o deserto financeiro que eu passei até o dia de hoje foi para que eu visse, meu Deus, como ele é providente. Eu digo assim, desde pequena eu oro a Deus com muito fervor. Eu já pedia coisas a Deus para mim. Eu tenho afilhados que vieram, porque quando eu era muito pequena, minha tia tinha perdido já como 4, né, 4 bebês. Já nem se considera aborto, porque em medicina aborto é até um certo tempo e depois é mesmo perda, né? E gestacional, né? De um bebê já. E a minha tia levava os bebês até os 4 meses, teve bebês que iam aos 8 meses, teve um que nasceu e morreu. Ela lembra-se, e eu nem lembro disso. Eu digo assim, eu desde pequena já era tão assanhada em Cristo, eu já falava de Cristo para as pessoas, eu já falava do poder de Deus, já falava do anjo da guarda, já falava da intercessão, da sacerdote, já era uma história assim. E ela diz que ela um dia chorava muito, e eu cheguei no quarto e dei um livro para ela, que é o Terço da Libertação. O Terço da Libertação é um terço que nós chamamos 250 vezes o nome de Jesus. É baseado na passagem do cego Bartimeu, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. Então diz assim: Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem... E eu lhe dizia: olha os testemunhos. Olha, eu era mais pequenina, eu tinha 11, 12 anos por aí. E ela diz que fiz uma oração com ela e rezamos o Terço da Libertação, e aquilo foi que a consolou. E a minha tia, ela é esposa do meu tio, mas ela é protestante. E ela diz que a oração consolou-a, e ela sempre rezava o Terço da Libertação: Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me da infertilidade, Jesus salva-me da infertilidade, Jesus liberta-me da infertilidade. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Detalhe, hoje tiveram que ligar as trompas da minha tia, porque ela tem 4 filhos e as gravidezes já eram de muito risco. Então os médicos por bem tiveram que ligar as trompas. Uma mulher que teve tantos abortos. E eu sou a madrinha do primeiro filho dela, porque ela diz que a minha fé naquele momento foi a base que Deus usou para lhe fortalecer. Então eu sempre fui muito... E eu digo assim, irmãos, que eu era muito mimada por Deus. Eu era muito mimadinha. Eu acho assim. Eu queria uma coisa e Ele me dava. Eu queria uma coisa e Ele me dava. Eu queria uma coisa e Ele me dava. Então, chegou a hora, acho que dele dizer: nem tudo é assim, filha. Tem dias que tens que aprender e de uma outra forma. E então, foi isso que eu passei. Ainda falta um cheque na restauração do meu casamento. E hoje eu entendo perfeitamente quando a Sol diz que a volta do cônjuge é a cereja no topo do bolo. Realmente, hoje eu entendo que é a cereja no topo do bolo. Quanto ao mundo físico, ao que nós vemos, as circunstâncias dizem tudo ao contrário, irmãos, tudo ao contrário. Lá no grupo de Restaurar, quando as meninas perguntam: como é que estás? Ou quando a Miriam pergunta: amiga, como é que estás? Eu pergunto: pela fé ou pela vista? Porque pela fé é um cenário, Deus meu, totalmente destruidor quanto à volta do meu cônjuge. Ou pela vista é totalmente destruidor. Pela vista a pessoa desistia, mas pela fé eu creio nas promessas de Deus. Eu tomo posse das bênçãos de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse das graças de hoje. Irmão, esse é o testemunho que eu quero contar da grandeza e da bondade do Senhor na minha vida. Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele fez, Ele faz e Ele fará. Sempre, para todos os que se encontram no deserto, nesse 1 ano e 4 meses, antes que saísse a minha homologação, né, que eu estou à espera da homologação há 2 anos e 7 meses.
Mas eu vim para a Espanha há 1 ano e 4 meses. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Deus quis restaurar a minha relação com meu pai, que eu não tenho relação com meu pai desde que a minha mãe nasceu, há 34 anos. Deus quis restaurar a minha relação com meu pai. Deus restaurou a minha relação com meu pai. Eu voltei a ter uma relação com meu pai. E hoje eu posso chamar de pai, porque eu não chamava de pai, mas Deus pediu para eu chamá-lo de pai, porque ele é meu pai. E Deus quis que ele fosse meu pai. Meu pai voltou a ter uma conversa com a minha mãe e encerrar 34 anos de dores. Mas isso é para um outro testemunho, para o testemunho quando o meu casamento foi restaurado, porque eu entendi muita coisa que realmente a ausência do meu pai causou na minha vida, causou no meu casamento, embora eu nunca tivesse sentido, porque eu tinha muitos tios e sempre fui muito mimada por eles, mas eu entendi agora. Então Deus quis trabalhar outras áreas da minha vida ainda e agora eu estou aqui. Eu já não estou num deserto profissional e graças a Deus já não estarei num deserto financeiro. E esperando a cereja no topo do bolo, que eu tenho certeza, os irmãos, que não vai tardar mais, nem 2, 3 meses eu vou contar. As circunstâncias, como eu disse aos irmãos, parecem impossíveis aos olhos humanos, mas quando o anjo apareceu a Maria e ela perguntou como se dará isso se eu sou virgem e estou prometida a um homem chamado José, o anjo Gabriel disse, porque para Deus nada é impossível e nada é nada. Então, que esse testemunho sirva de força para todos que se encontram a passarem por vários desertos, por deserto financeiro, deserto profissional e para o deserto do casamento, porque hoje eu tenho a certeza que Deus dá no momento certo, na hora certa. Muitas vezes eu já me atormentei e eu acho que muitos irmãos atormentam-se com a pergunta do porquê que Deus ainda não fez, o que está a faltar. Não, Deus vai fazer na hora certa, no momento certo. Deus quer nos preparar, há coisas que Deus ainda quer tratar em nós, quer tratar conosco, porque eu dizia, do casamento eu entendo, né, que talvez Deus queira ainda fazer muita coisa em mim, mas por que não sai a minha homologação, deserto profissional, por quê? O que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus me permite? E hoje eu entendo e eu já expliquei aos irmãos, Deus me levou para um curso intensivo de humanidade, de alma, de entender a dor, né? E é isso que Deus quer que eu seja no hospital, em que eu trabalho, em cada casa que eu tiver que ir, porque aqui também tem que ver alguns pacientes ao domicílio, em cada paciente que entrar no meu consultório, Deus quer que eu trate o corpo, mas que olhe para a alma. E é isso. E o mais importante para nós nessa vida é salvar as nossas almas. E hoje eu vejo essa missão mais linda do que nunca. Hoje faz 9 anos desde que eu me formei aos 24 anos. E hoje eu vejo a medicina com outros olhos. Eu digo sempre ao Espírito Santo, alma da minha alma, me ajuda a ver o que eu não consigo enxergar. Me ajuda, Espírito Santo, a enxergar aquilo que os meus olhos não veem. E é isso que eu peço todos os dias que eu vou para o hospital e que eu irei para o resto da minha vida. Tenho que orar muito mais ainda, porque acho que Santa Inácio de Loyola diz que não há ninguém que é tão ocupado que nas 24 horas não tenha 30 minutos para Jesus. E se for tão ocupado, tem que ter pelo menos 1 hora para conseguir dar conta de tudo. E é verdade. E eu peço sempre a Deus que não me perca de vista, que eu consiga dar conta de tudo. De tudo. E esse é o meu testemunho, irmãos. Essa é a minha partilha. E eu vou terminar com um louvor que eu acho que fez toda a diferença na minha vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu e o meu prazer
Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Eis a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja pra te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Irmãos, agora encerrar, o Espírito Santo trouxe um testemunho que eu não posso terminar sem deixar desse testemunho. Enquanto estava nesse deserto financeiro, né, a fazer os potes, a trabalhar na limpeza, como seja, a minha filha tem 6 anos e ela está em fase de crescimento. Ela toma muito leite, muito leite. E ela é leite para tomar com cereais, é leite para tomar com pão, é leite para isso. E eu disse assim: oh Deus, o leite tá caro, o leite tá 6 euros e tal, e nem sempre eu tenho dinheiro para comprar esse leite, me ajuda. E uma vez eu fui, né, ao sair, eu fui cumprimentar o padre, e estava assim a explicar algo, e ele disse: queres que eu te inscreva nas Caritas? Caritas aqui em Espanha é um lugar onde ajudam, né, que dão alimentos, não cozidos, não cozinhados, né, dão alimentos, alguns alimentos nas pessoas. E eu disse: eu quero. E detalhe, 2 vezes no mês eu vou buscar tanta coisa. Eu vou buscar alimentos, eu vou buscar, eles dão comida, eles dão bolachinhas, eles dão doces. E isso eu testemunho, que eles dão tantas coisas que o Espírito Santo meteu agora no meu coração para contar, antes de terminar. E eles dão sempre um pack de leite 6, ou seja, entre as 2 vezes que eles dão, o leite ao acabar eu já tenho que ir buscar. Então, um outro dia eles deram dois packs de leite, ou seja, 12 pacotes de leite, né? Grandes, dos leites de 5 litros. Eles deram 12 pacotes. E então eu peguei, eu disse: eu vou levar na casa das minhas amigas. Eu distribuo também com as minhas amigas, né? Embora elas estejam a trabalhar, também têm filhos. E elas ajudam muito, e eu também ajudo. E eu levo, né? E eu fui levar o leite. E eu levei 2 pacotes para minha amiga. E no dia seguinte, ela mandou uma mensagem: mamita, muitas graças por la leite. E ela escreveu assim: ontem o leite tinha acabado em casa e os miúdos queriam jantar cereais. E eu disse: pode jantar cereais, mas na hora de jantar não tinha leite. Eles todos a fazerem confusão. A mamãe prometeu que podíamos jantar cereais. E quando eu abri a despensa, o meu afilhado disse: tem leite, tem aqui 2 pacotes de leite. E eu perguntei: quem deu esse leite? E ela disse: a tia Luísa. Ela disse: eu glorifiquei a Deus e agradeci tanto a tia amiga. E é assim, eu às vezes queria o chocolatinho que a minha filha gosta no leite. E eu chegava lá e ele dizia: quer levar hoje chocolatinho? Quer levar hoje isso? Quer. E a minha filha da outra dia disse: mãe, o gel de banho acabou, eu quero um gel de banho, sabe? Quando puder. E a minha filha é assim, eu digo assim, que ela é muito abençoada por Deus. E uma menina muito ungida pelo Espírito Santo. Ela não pede nada. Quando nós vamos às lojas e aos lugares, ela diz: mãe, me compras isso outro dia? E eu digo: quando a mãe tiver dinheiro, a mãe compra. E as pessoas riem-se, porque ela não chora, não faz. E ela disse: mãe, quando a mãe puder, comprar um gel de banho. E eu fui lá e eles deram um gel de banho que até agora estamos a usar, pasme. E é uma prova de que Deus não abandona os seus, de que Deus não deixa de suprir as nossas necessidades.
E como eu dizia, eu não sei o que cada um está a passar, mas eu sei que Deus é por nós. Deus é por nós. E uma das passagens da minha vida agora, eu tenho passagens da minha vida e vou tendo com o tempo. E uma das passagens, olha, tá aqui o meu indicador. Tá aqui o meu indicador. E uma das grandes passagens que eu uso agora é Romanos 8. E vou ler aqui aos irmãos. Ela é um pouco extensa, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, libertou-nos da lei do pecado e da morte. Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas tornaram-na impotente. Ele enviou o seu próprio Filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Deus fez isto para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós, que vivemos segundo o Espírito e não sob o domínio dos instintos egoístas. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para o instinto egoísta, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquele que é próprio do Espírito. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, enquanto os desejos do Espírito levam à vida e à paz. De facto, os desejos dos instintos egoístas estão em revolta contra Deus, porque não se submetem à lei de Deus, nem podem, porque os que vivem segundo os instintos egoístas não podem agradar a Deus. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vós, já não estáis sob o domínio dos instintos egoístas, mas sobre o Espírito, pois quem não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas para vivermos de acordo com eles. Se vives segundo os instintos egoístas, morrereis. Mas se com a ajuda do Espírito Santo fazeis morrer as obras do corpo, vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravos, mas para recair no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, como também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, uma vez que, tendo participado nos sofrimentos, também participaremos na glória. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam à glória futura, que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu, a criação. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão, da corrupção, para participar da libertação e da glória dos filhos de Cristo. Sabemos que toda a criação tem gemido e sofrido dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós que possuímos os primeiros frutos do Espírito. Gememos
no íntimo e esperamos a adaptação, a libertação do nosso corpo. Na esperança já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que nos convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu projeto. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que os tornou justos, também os glorificou. Amém. O que nos resta dizer, se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou-o por todos nós. Como não havia de nos dar também todas as coisas com seus filhos? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo, Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como diz a Escritura, por tua causa somos entregues à morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E com isso termino meu testemunho. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o meu testemunho. Deus nos ama, irmãos. Amém.